Fala, meus amigos! No vídeo de hoje vou contar para vocês sobre 3 trabalhos que não valem a pena você se arriscar aqui em Portugal. São 3 trabalhos que para imigrante recém-chegado vai te dar muita dor de cabeça. Na verdade, eles são armadilhas que você deve fugir. Galera, vou falar para vocês, viu? Tem trabalhos aqui que não valem a pena a gente se arriscar. Eu aprendi isso da pior maneira, sentindo na minha pele exatamente isso. O desespero do trabalhador de ver que caiu numa furada, meus amigos, tá? E o primeiro desses trabalhos que eu quero falar para vocês é o trabalho em empresas de emprego temporário. Tá, pessoal? Tem muitas empresas de emprego temporário aqui, que são o quê? Isso é um pouco diferente para nós do Brasil. Essas empresas, elas são o quê? São empresas que contratam vocês para outras empresas. Elas meio que vão intermediar o seu emprego, né? Elas conseguem as vagas de trabalho em empresa X, Y, Z, de várias funções. A mais comum aqui são empregados de mesa, são garçons. Elas pegam essas vagas, elas criam uma empresa e elas recrutam pessoas para essas vagas. E elas ganham dinheiro com isso, claro, né? Um percentual. E a maioria dessas empresas, pessoal, elas pagam o funcionário por hora, tá? Se não para dizer todas, porque eu não conheço todas, né? Mas a maioria delas pagam o funcionário por hora trabalhada, tá? Ou seja, na época do verão, na época da alta, é muito bom. O cara consegue fazer um dinheiro legal, meus amigos. Agora, se você vem para cá na época de baixa, às vezes pegando aí uma passagem aérea mais barata e tal, e vem para cá na época de baixa e entra numa empresa dessa, vou te contar, é cilada. Eu trabalhei numa empresa dessa, fiz um dinheiro legal, peguei uma época boa, mas quando chegou a época baixa, meus amigos, eu tive em um mês apenas 3 serviços. Em um mês eu fiz ali cerca de 300 euros, tá? Isso não é nada, não pagava minha renda, não pagava nada. Só que, claro, né? Como eu já vi que a água estava batendo no queixo, eu já saltei fora e fui trabalhar em outros lugares, tá? Então fica a dica para vocês. Empresa de trabalhos temporários, qualquer área, é cilada. Foge disso, meu amigo. E já emendando aqui agora no nosso segundo trabalho para você fugir, para você sair longe, passar reto pela porta, é o trabalho dos corretores de imóveis, tá? Por quê? Por que esse trabalho é ruim para o imigrante recém-chegado? Eu não estou dizendo que é uma área ruim, é uma área boa e dá para fazer dinheiro. Mas para o imigrante recém-chegado é ruim por quê? Pessoal, eles não têm salário fixo. Simples assim. Se você vem do Brasil com seu dinheirinho contado, se você não é uma pessoa que vem com muito dinheiro e tal, e precisa fazer uma grana, meu amigo, esse trabalho não é para você, é simples assim. Você não consegue se manter nisso, porque até você vender uma casa, até você angariar uma casa, para você fazer um dinheiro com isso, vai levar um tempo, tá? Só se você for, se for o cara e no primeiro dia você vender casa e assim por diante, não vai acontecer. Ou seja, esses trabalhos nessas empresas que contratam muita gente para vender casa, prometendo 5% do imóvel, você começa a fazer as contas. Eu vendi uma casa por 200 mil. 5% de 200 mil, agora a matemática pega, né? 5% de 200 mil vai dar 10 mil euros. E na sua cabecinha você fica, rapaz, 10 mil euros é muito dinheiro. Só que se você entrar nessa furada, se você embarcar nisso, meu amigo, e não vender no primeiro mês, não vender no segundo mês, gastar apenas o seu dinheirinho, logo vai bater o desespero em você e todo o seu planejamento vai por água abaixo, tá? Então escuta o que eu tô falando. Essas empresas não são para recém-chegados. Se você tá nessa situação, meu querido, não embarque que é furada, porque para recém-chegados que não estão estabelecidos, vai bater o desespero, cara. Vai por mim, eu já vi isso acontecer. Vai bater o desespero, porque até entrar um dinheirinho, o cara precisa gastar do dele, e gastar real em euro sai caro. E já seguindo agora aqui, meus amigos, para
terceira e última cilada que temos aqui em Portugal em relação aos empregos são o dos vendedores porta a porta, vendedores de serviço, vendedores não só porta a porta, tem os que ligam também, vendedores de pacote de internet, pacote de não sei o que, vendedores de pacote de energia elétrica, que aqui vende-se muito isso. Pessoal, cilada. Aconteceu com a minha mulher essa situação, foi uma situação constrangedora que, olha, atrapalhou muito a nossa vida, tá? Qual que era a proposta deles de início? Ela até foi enganada, foi uma situação muito chata. Qual que foi a proposta de início? A empresa X de eletricidade contratou ela para fazer a venda de pacotes, para trocar a energia elétrica na casa das pessoas, oferecendo para ela um ordenado mínimo, apenas, sem subsídio de alimentação, sem o subsídio de férias, sem o subsídio de Natal, sem nada. Apenas o ordenado mínimo, mas com uma comissão gorda. Ou seja, se ela vendesse X pacotes de eletricidade, ela ia ganhar 2 vezes o ordenado mínimo. Era nesse nível. E, cara, a hora que ela me contou dessa proposta, nós conversamos sobre isso, aquilo me chamou muito a atenção, porque se você parar para analisar, se você vender, se você se empenhar, você ia ganhar um dinheirão, cara. E há relatos de pessoas na equipe que ela trabalhou que falavam para ela, nossa, eu conheci fulano que fez 4, 3 mil euros no mês e tal, vendeu tanto. Falei, show de bola, caramba, se joga, se abraça nisso, porque vai ser uma boa para você, tá? Passou o primeiro mês, ela vendeu, bateu a meta, graças a Deus. E chegou na hora do pagamento, meus amigos, eles falaram, o ordenado mínimo não vai ser pago, sabe por quê? Porque você bateu a meta. Se você não bater a meta, ele vai ser pago para você. Agora, se você bater a meta, ele é anulado e você recebe a sua meta. Ou seja, um ordenado mínimo. Eu falei, cara, que palhaçada isso. Que palhaçada. Tá? Porque assim, eles prometeram uma coisa e eles entregaram outra, tá? Sem falar que o contrato não existia. Porque assim, a gota d'água, meu amigo, porque, cara, a gente se planeja com um X e chega a meio X, né? E se o contrato não, se a proposta do trabalho era o quê? Você tem um ordenado mínimo garantido. Você vendeu 2x, vendeu muito bem. Você conseguiu mais um ordenado? Era para ter 2 ordenados. E daí foram explicar para ela que não. Que era só se acontecesse, não sei o que e tal. E que a empresa não trabalhava assim, não era dessa maneira. E fomos enganados nessa brincadeira, né? Então, assim, é uma coisa que realmente pegou muito nós nessa situação. E doeu, cara. E nós tivemos que brigar para receber o que era de direito nosso, né? Porque eles prometem uma coisa, eles falam uma coisa para trazer você para trabalhar e na hora de pagar, não pagam. Na hora de pagar, eles não entregam aquilo que eles ofereceram, tá? Então fica essa minha dica de ouro para você. Essa aqui é uma dica de ouro, tá? Fuja dessas empresas. Primeiro, fuja do emprego temporário, da empresa que contrata para emprego temporário. Segundo, fuja das imobiliárias dessas empresas aí que te oferecem também, te dão comissões astronômicas e tudo, mas bem no fim você vai conseguir vender a sua casinha lá para depois de 2, 3 meses. E terceiro, fuja dessas empresas de vendedores porta a porta ou telefonia, de pacote de celulares e tal. Sentimos na pele. Isso é um relato de quem sentiu na pele, meu amigo, tá? Então fuja disso. Essa é uma dica de ouro para você guardar para você mesmo, tá? Não se engane, não se deixe levar por essas propostas, porque essas empresas prometem para você muitas coisas, mas se você não veio preparado, se você não veio pronto, meu amigo, com um dinheirinho sobrando, dá uma segurada, porque você vai sentir água batendo no queixo, igual eu senti, e você vai ter que, olha, se virar em 30 para resolver esse problema. Beleza, meus amigos? Então fica essa dica para vocês, essa dica que se eu soubesse, se eu tivesse visto isso antes de vir para cá, muita coisa teria sido diferente, hein? Beleza? Olha, se não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa o seu like nesse vídeo aí. E se concorda ou não concorda comigo, também deixa o seu comentário, beleza, meu amigo? Tamo junto e até a próxima!